Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Elaine Oliveira. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços para você. Você está na Rádio Universitária 95,9. Acompanhe a programação pelo aplicativo Radiosnet e pela internet em radio.frr.br. Anote o nosso WhatsApp 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. Compras de até $50 pela internet ficam livres de taxação. Comunidades indígenas aplicam projetos de viveiros e captação de água por meio de energia solar. Estão abertas até o dia 31 de julho as matrículas de educação de jovens e adultos, o EJA. Aprovada a devolução de dinheiro esquecido do PIS/PASEP a Tesouro. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95.9. Eu volto em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Conselho aprova a devolução de dinheiro esquecido do PIS/PASEP ao Tesouro. O fundo tem 25 bilhões de cerca de 10 milhões de pessoas. Mesmo com o repasse dos valores ao Tesouro, o trabalhador poderá resgatar o recurso em até 5 anos. Cerca de 25,2 bilhões esquecidos pelos trabalhadores e herdeiros voltarão ao Tesouro Nacional até 20 de agosto. Os recursos integram os antigos fundos do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, cujas cotas passaram para o FGTS. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 10,5 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o recurso e cada cotista tem direito a R$ 2.400, em média. Mesmo com o repasse dos valores ao Tesouro, o trabalhador poderá resgatar o recurso em até 5 anos. Em caso de morte do beneficiário, os dependentes e herdeiros têm direito ao recurso. O saque das contas dos fundos do PIS/PASEP está liberado desde agosto de 2019. Tem direito ao saque quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Os interessados devem procurar a Caixa Econômica Federal para retirar o dinheiro. O prazo para o saque vai até 1º de junho de 2025. Após essa data, o dinheiro será transferido à União. O saque pode ser solicitado no aplicativo FGTS, que permite a transferência para uma conta corrente ou autorização para retirada em espécie. Ao abrir o aplicativo, o trabalhador deve clicar na mensagem "Você possui saque disponível". Em seguida, deve escolher a mensagem "Solicitar o saque do PIS/PASEP" e, por fim, a forma de retirada, crédito em conta ou presencial. Após essas etapas, o trabalhador deve conferir os dados e escolher a opção "Confirmar saque". Caso tenha optado pelo crédito em conta, a transferência será feita para qualquer conta bancária indicada pelo trabalhador sem nenhum custo. A retirada em espécie varia conforme o valor a que o beneficiário tem direito. O saldo pode ser consultado no aplicativo FGTS. O saque de até R$ 3.000 poderá ser feito nas lotéricas, correspondente Caixa Aqui, e nos terminais de autoatendimento, utilizando o cartão Cidadão com senha. Acima de R$ 3.000, somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento oficial com foto. A lei facilita o saque por herdeiros, que passarão a ter acesso simplificado aos recursos. Eles terão apenas de apresentar a declaração de consenso entre as partes e a declaração de que não existe outros herdeiros conhecidos, além de documentos como certidão de óbito, certidão ou declaração de dependentes, inventários ou alvarás judiciais que comprovem as informações. No de trabalhador falecido, o dependente ou herdeiro pode abrir o aplicativo FGTS em seu nome e escolher a opção Meus Saques. Em seguida, deve clicar nos campos Outras situações de saque e PIS/PASEP, falecimento do trabalhador,
O aplicativo informará os documentos necessários. Caso tenha papelada em mãos, basta confirmar o pedido. O aplicativo também oferece outros serviços, como consulta ao extrato e atualização cadastral do trabalhador. Caso o cotista se enquadre em qualquer hipótese de saque do FGTS e tenha dinheiro no fundo PIS/PASEP, o saldo dessa conta é liberado em conjunto com um fundo de garantia. Em caso de dúvida, basta acessar o aplicativo FGTS ou ligar para o telefone 4004-0104. Repetindo o telefone, 4004-0104. Com informações da EBC, Jana Paula Lopes para 30 minutos de notícias. Já está aberto o período de matrículas da Educação de Jovens e Adultos, o EJA. O dia 31 desse mês é a data limite para efetivar a matrícula em uma das 12 unidades de ensino onde a modalidade é ofertada. O período de matrículas da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, está aberto e vai até o dia 31 deste mês. Para efetivar a matrícula, basta comparecer em uma das unidades de ensino onde a modalidade é ofertada. A EJA permite ao estudante a oportunidade de cursar o ensino fundamental, as séries iniciais que compreende o primeiro segmento de 1ª a 4ª série. Cada série corresponde a um semestre. Para a efetivação da matrícula, basta comparecer na escola em horário comercial de segunda a sexta-feira e apresentar a documentação. Não esqueça de levar a certidão de nascimento, casamento ou carteira de identidade ou qualquer documento oficial com foto, cartão de vacina atualizado, comprovante de residência atualizado, cartão Bolsa Família com número de NIS, número do cartão do SUS, laudo médico para as pessoas público-alvo da educação especial, histórico escolar no caso de alunos recebidos por transferências, CPF e uma foto 3x4. Confira as escolas onde a modalidade EJA é ofertada: Francisco Cássio de Moraes, Francisco de Souza Brígida, Maria Gertrude Mota de Lima, Professora Clemíria Gonzaga Andrade, Ioládio Batista da Silva, Nova Canaã, Raimundo Eloy Gomes, Nilton Tavares Laucídios Inácio de Oliveira, Indígena Martins Pereira Aureliano da Silva e José Davi Feitosa. Maria Cantuário para o 30 Minutos. Dia de conscientização busca informar a população sobre o lábio leporino. Uma formação afeta uma criança em cada 650 nascimentos. No Brasil, estima-se que essa má formação afeta uma criança em cada 650 nascimentos. Estudo realizado em animais conseguiu demonstrar pela primeira vez como a interação gene-ambiente durante o desenvolvimento crânio-facial do embrião pode dar origem à fissura lábio-palatina. A mutação interfere no processo de migração de células das cristas neurais, aquelas que são presentes no desenvolvimento do embrião e que se diferenciam para a formação de ossos, cartilagem, tecido conectivo da face, entre outros tipos celulares. Com o comprometimento da migração das cristas neurais durante o desenvolvimento embrionário, o processo de diferenciação é prejudicado, podendo causar a fissura lábio-palatina. No entanto, essa variante sozinha não consegue explicar completamente a questão hereditária. Os pesquisadores passaram a investigar algum fator ambiental que pudesse contribuir com o processo. Dados da população de pessoas com fissura lábio-palatina mostram que obesidade, diabetes e outras situações que são pró-inflamatórias, como infecção materna, que são episódios de febre durante a gestação, atuam como fatores de risco para a criança nascer com fissuras. No estudo, além dos testes in vitro realizados em células humanas, os pesquisadores fizeram experimentos em camundongos e rãs para provar que a inflamação estava provocando hipermetilação no gene CDH1. As células e os embriões de camundongos e rãs foram expostas a fatores ambientais por meio de partículas de bactérias que produzem a inflamação. Depois, as fêmeas com cópias normais do gene também foram expostas à inflamação. Quando as fêmeas com uma cópia mutada do gene foram expostas à inflamação, os pesquisadores observaram que a prole tinha defeitos na migração da crista neural, o que pode explicar o aparecimento da fissura. A pesquisa pretende futuramente identificar
quais as inflamações podem levar à malformação. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados determina que o SUS preste o serviço de cirurgia plástica reconstrutiva da malformação ou fenda palatina, bem como os tratamentos pré-cirúrgicos e pós-cirúrgicos necessários. Na ausência de especialistas nas redes de unidades públicas, o SUS deverá fornecer a cobertura de todos os procedimentos em algum hospital da rede particular, seguindo os critérios definidos pela administração pública. Lara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. Comunidades indígenas aplicam projetos de viveiros e captação de água por meio de energia solar. O projeto é uma alternativa para o enfrentamento do desmatamento causado por incêndios e exploração de madeireiros. Mais 10 comunidades indígenas foram beneficiadas com o projeto Reflorestamento para a construção de viveiros de plantas nativas e exóticas. O projeto é realizado pelo Conselho Indígena de Roraima, o CI, com o apoio de uma fundação internacional. As comunidades estão localizadas nas regiões Surumu, Serra da Lua, Raposa, Baixo Contíguo, Amajari, São Marcos e Uai-Uai. O projeto é uma alternativa para o enfrentamento do desmatamento causado por incêndio e exploração de madeiras. O engenheiro agrônomo Macuxi, Giofan Erasmo Mandulão, explicou que, após as capacitações necessárias, cada comunidade fica responsável pela gestão do seu viveiro. O Conselho Indígena de Roraima, em parceria com a CAFOD, tem essa visão de ter projetos sustentáveis relacionados a energias limpas, a fontes renováveis que a gente possa, que a gente introduz nas comunidades, mas também com foco principal na sustentabilidade, também nos custos que a comunidade tem, que as famílias têm para a produção. A iniciativa também fortalece a autonomia dos povos indígenas, que plantam espécies frutíferas e leguminosas para o consumo e comercialização, que ajuda na renda familiar. Já na preservação, as mudas nativas auxiliam na manutenção das matas ciliares, concentradas nas margens dos igarapés e na reconstrução de áreas e ecossistemas degradados. Outro projeto em andamento trata da captação de água através de energia solar. A comunidade Truaru da Cabeceira, na região Murupu, em Boa Vista, recebeu o projeto piloto. O objetivo é levar aos moradores água para consumo e produção sustentável local, como melancia, milho, mandioca e hortaliças em geral. O sistema funciona por meio da energia solar, que consiste em 8 placas e bombas d'água. O projeto vem fortalecer a agricultura familiar indígena, no qual as comunidades sofrem essa demanda de água em relação à produção, e visa também diminuir os custos para quem já produz dentro das comunidades indígenas de forma orgânica, diminuir os custos de produção, né? Então, o sistema fotovoltaico ele gera custo zero para quem está produzindo. Não tem nenhuma cobrança em cima do que é gerado de energia, muito menos a água que é captada, né, que vai para a produção das famílias indígenas, né? Então a gente tem uma produção orgânica de melancia, de milho, mandioca, hortaliças em geral, que beneficia tanto a família quanto a comunidade. Chiquelren Siqueira para o 30 Minutos. Compras de até $50 pela internet ficam livres de taxação. A medida entra em vigor a partir do dia 1º de agosto. O Ministério da Fazenda criou novas regras para as compras internacionais pela internet. A partir do dia 1º de agosto, qualquer encomenda de pessoa física no valor de até $50 estará isenta do imposto de importação, o IPI. Para a empresa realizar a venda com o imposto zerado, é necessário que ela seja inscrita no sistema Remessa Conforme da Receita Federal e que realize o recolhimento do tributo estadual incidente sobre a importação. Nesse caso, o pagamento do tributo estadual pela empresa de comércio eletrônico é antecipado para que a Receita realize previamente a gestão de risco da encomenda e ela chegue com mais rapidez ao consumidor. Até então, apenas a importação
importação de medicamentos para a pessoa física no valor de até $10 mil era isenta do imposto de importação, o IPI. As demais encomendas internacionais destinadas à pessoa física ou jurídica estavam sujeitas à alíquota única de 60% e limitadas ao valor de $3 mil. Segundo o Ministério da Fazenda, o prazo para que a medida comece a valer foi necessário para que as empresas de comércio eletrônico pudessem se adaptar ao novo programa de tratamento aduaneiro. A medida vale para compras transportadas pelos Correios ou pelas empresas de encomenda aérea internacional. Segundo o governo, a ideia é combater uma possível sonegação de impostos de grandes varejistas internacionais que vendem produtos importados. A suspeita é que algumas empresas estariam se passando por pessoas físicas para não pagar impostos. Para o economista Newton Marques, a tributação ajuda a combater a sonegação. As pessoas têm que entender que na hora que nós compramos produtos lá fora ou importamos, nós estamos ajudando a criar emprego no exterior e vai destruindo o emprego aqui dentro se por acaso os produtos que são comprados lá fora e são vendidos aqui com tributos e aí eles não são vendidos da forma que aqueles que não pagam tributo são vendidos. Com informações da agência EBC, Lara Muniz para o 30 Minutos de Notícias. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Jordales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Jordales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. CENIAC activa puntos en frontera con Brasil para combatir el contrabando. Con el reporte informativo, el periodista Carlos Andrés Monsalve. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria CENIAD, a través de la Aduana Principal Ecológica de Santa Elena de Guairén, activó operativos de control aduanero en el punto de control del Terminal Internacional Terrestre de Pasajeros en el punto de control Carimamparú, ubicada en la zona fronteriza con Brasil. Los operativos de control aduanero fueron orientados hacia la ejecución de acciones puntuales de ataque al contrabando de extracción de productos nacionales de la cesta básica y de ataques al contrabando de introducción ilegal de productos brasileños que presentan restricciones arancelarias. Las mercancías retenidas de origen venezolano fueron leche en polvo, azúcar, láminas de zinc para techos de viviendas y bolsas plásticas. En cuanto a los productos de origen brasilero, fueron chorizo tipo calabresa, el cual posee restricción de entrada al país emitida por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral INSAI. También se retuvieron chocolates en barra, los cuales tienen restricciones arancelarias concernientes al registro sanitario del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Reportó para 30 Minutos de Noticia Carlos Andrés Monsalve, Venezuela. Grupo de trabajo elabora política nacional de salud para migrantes. El Ministerio de Salud publicó una ordenanza que crea un grupo de trabajo responsable de elaborar la política nacional de salud para la población migrante, refugiada y apátrida. El documento establece un plazo de 1 año para la finalización de la obra. Coordinado por la Secretaría de Salud y Vigilancia Ambiental, SBSA, el grupo estará integrado por 14 miembros, la mitad de los cuales serán miembros titulares y la otra mitad representantes de órganos de la administración pública en las áreas de salud, salud indígena, vigilancia ambiental, relaciones internacionales y educación. Las reuniones serán mensuales. Radio Universitaria 95.9 FM. Acompañe la programación por el aplicativo Radios.net. ONG impulsa proyecto mundial de emprendedores migrantes venezolanos.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Red Global de la Diáspora de Venezuela impulsan el proyecto de emprendimiento regional para fomentar el desarrollo de emprendimiento de migrantes venezolanos que puedan contribuir en el impacto económico de sus países de acogida. El proyecto se centra en promover la colaboración entre las organizaciones de la diáspora venezolana y actores internacionales como organismos multilaterales, instituciones financieras, ONG y gobiernos, con el fin de combatir conocimientos, recursos y buenas prácticas para brindar un apoyo más eficiente a los emprendedores venezolanos. Escríbenos al WhatsApp 95981188039. También puedes escucharnos por radio UFRR.br. Tras el anuncio de la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería PNM, la Asociación Venezolana de Chile ha dado sus impresiones sobre cómo esta nueva normativa podría afectar a la población migrante venezolana, especialmente aquellos que aún no cuentan con un estatus regular en el territorio. Con la nueva ley, el gobierno de Chile pretende reducir las causales para la regulación a extranjeros que demuestren un vínculo laboral estable y formal o lazos familiares y ampliar las causas para las expulsiones, permitiendo deportar a personas inmigrantes si cometen 5 faltas o incivilidades en un periodo de 2 años. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Acompañe la programación por el aplicativo Radios.net. El gobernador de Florida, republicano Ron DeSantis, firmó hace unas semanas la ley SB 1718 que castiga duramente la migración irregular en el estado y que está provocando que muchos indocumentados pierdan sus empleos. La nueva legislación, entre otras cosas, requiere que las empresas de más de 25 empleados verifiquen el estatus legal de los nuevos empleados contratados o de lo contrario se enfrentan a multas de $1,000 diarios. La ley obliga a los hospitales a recopilar la información de los pacientes indocumentados y reportar a las autoridades estatales regularmente, mientras que también quedan invalidadas las tarjetas de identificación de otros estados y solo se reconoce una licencia que haya sido emitida por el estado de Florida. Asimismo, contempla penas de hasta 15 años de prisión por trasladar a indocumentados al estado, ya que el conductor podría ser acusado de un caso de tráfico humano. Esto es todo por hoy. Usted está en la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. E agora a entrevista do dia. Na entrevista de hoje, Ana Paula Lopes conversa com o professor Emerson Clayton, coordenador do curso de administração da UFRR. Vamos conferir os detalhes. Entrevista do dia. E na entrevista do dia, vamos conversar com Emerson Clayton, coordenador do curso de administração da Universidade Federal de Roraima. Professor Emerson, muito obrigada por sua presença. Seja bem-vindo ao 30 Minutos de Notícia. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui falando do nosso curso de administração, que é um curso conceituado, com vários professores com mestrado, doutorado. E a gente quer divulgar um pouquinho dessa história do curso de administração, que foi um dos cursos pioneiros, e convidar as pessoas a conhecerem mais, bater um papo sobre o curso, sobre como empreender, como inovar. É um curso com a pegada de conhecer as organizações do empreendedorismo. Essa é a escola de negócios. E nós vamos começar falando do perfil do profissional formado no curso de administração. O nosso perfil está voltado à gestão das empresas, micro e pequenas empresas. Também a gestão pública, né? E também as instituições não governamentais. Nosso perfil foca, né, nas competências, desenvolver competências e habilidades para que as pessoas possam inovar, trabalhar nas organizações, serem gestores, prestarem consultoria para as empresas, fazer processos de inovação, melhoria
nas organizações, na gestão, no trabalho, na governança, no RH, no marketing, né? O marketing digital hoje está crescendo muito, né? Então, trabalhar o comportamento, entender o nosso comportamento do nosso cliente, do nosso consumidor, o que a gente pode melhorar na nossa organização que possa gerar mais lucro para a organização, que possa melhorar o atendimento, né? Então, hoje as organizações estão sendo muito cobradas pela governança, pelo compliance, pelo ESG, pelo desenvolvimento sustentável, e o nosso curso tem essa pegada, a pegada que se preocupa com a ODS, com a sustentabilidade. Então, no nosso curso, o aluno que vai chegar no curso, ele vai conhecer esses conhecimentos de diversas áreas, do marketing, da finanças, do RH, da produção, da logística, né? Que a nossa logística aqui ela é estratégica para o nosso estado, né? A gente está muito aqui voltada para o Caribe, o CARICOM, né? Estamos no extremo norte do Brasil, então a gente tem que olhar e entender como é que funciona, como eu vou utilizar os conceitos de administração para gerenciar bem a minha organização. Sobre as habilidades e competências desse profissional, o que o senhor destacaria? Olha, destacaria a habilidade, né, de saber se comunicar, vender, né, a venda, relacionar com as pessoas, lidar com pessoas, a capacidade para tomar decisões. O administrador ele é um agente de mudanças, ele lida com pessoas, então ele lida com conflitos, né, ele precisa gerenciar essa habilidade para tomar decisão diante de um conflito, porque lidar com pessoas é lidar com problemas, então ele precisa ter a capacidade, a reflexão crítica de análise e também as capacidades emocionais para lidar com esses conflitos. Então, o curso procura trabalhar esse desenvolvimento de um ponto de vista social, né, e as habilidades técnicas para gerenciar a sua organização. Tá, professor, quantas vagas são oferecidas em cada vestibular para o curso? Como são divididas e como anda a concorrência? O nosso curso são 40 vagas, elas são divididas. Tem as cotas, né, que são exigidas por lei, e mais recentemente o nosso curso agora aprovou também as cotas para o vestibular indígena. Nós tivemos esse ano agora, nesse próximo vestibular que vai ter agora, aprovamos no colegiado do curso, né, a gente vai ter as vagas para o PSEI, né, 2 vagas para o PSEI indígena, né, e as vagas são distribuídas para o vestibular e as cotas exigidas por lei, né, que são definidas no edital. Qual é o diferencial que o senhor destacaria na formação oferecida pelo curso de administração? O diferencial é a formação generalista, né? Um curso que tem uma formação ampla da organização, que busca implementar conceitos com a prática. A gente procura sempre trazer o conceito que está acontecendo na atualidade, o que está acontecendo na organização, problemas de casos reais, que a gente chama de best practice, né? Quais são as melhores práticas de gestão da atualidade, para que o aluno tenha esse conhecimento para implementar nas organizações, entendeu? Professor Emerson, agradecemos muito a sua participação. Fique à vontade para acrescentar algo que considera importante salientar para quem ficou interessado no curso. Olha, eu sou motivado, eu respiro a administração, então eu convido a vocês que tenham interesse em conhecer um curso inovador, que trabalha o empreendedorismo, a gestão de empresas, venha fazer administração. Esse é o curso que você vai ficar muito feliz, tem muita oportunidade profissional e tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes. Na entrevista de hoje, conversamos com o professor Emerson Clayton, coordenador do curso de administração da UFRR. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa 30 Minutos de Notícias e uma boa tarde. Muito obrigado, Ana Paula. Tá? E você que vai fazer o vestibular de 2024, anota aí. A inscrição será realizada via internet no site cpv.ufrr.br de 31 de julho a 1º de setembro de 2023. Marca na sua agenda, né? Entrevista do dia. E eu fico por aqui. E você fica agora com a melhor seleção musical de Roraima. Eu sou Elane Oliveira, boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias.
Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor Silvestre Lopes da Nóbrega e reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.